Graça e paz, meus irmãos, um bom dia, que Deus abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Isaías, capítulos 43, 44, 45 e finalizando no capítulo 46. Isaías 43, vimos uma promessa de livramento, entre os versos 1 a 21. As repreensões, assim, que são raras nesses capítulos, dão lugar novamente ao consolo. A promessa do livramento do exílio é mais uma vez o tema do profeta, mas agora é ampliado e aprofundado. É ampliado, irmãos, visto que os espalhados de Israel em todos os 4 cantos do globo, não somente na Babilônia, devem ser trazidos para casa. É aprofundado pelo destaque o amor especial de Deus para seu povo. Mas a verdade é que, enquanto os exilados judeus seriam libertos e ajudados por Ciro, o continente africano, especificamente o Egito, sofreria a invasão e seria conquistado pelo sucessor de Ciro, Cambises. Ao usar novamente as palavras cego e surdo em referência aos exilados, no verso 8, o profeta enxerga-os como conduzidos para fora, a saber, da Babilônia, para um propósito específico, que seja, os de serem testemunhas na corte, versos 10. A outra parte dessa causa desses deuses pagãos, que são desafiados a encontrar testemunhas a favor de sua capacidade de predizer o futuro. Por meio desta forma de argumentação, o poder singular de Deus é definido e destacado, versos 10 e 13. O parágrafo culmina com a ênfase na capacidade de Deus de derrubar qualquer império. E o oráculo seguinte, versos 14 e 21. Especifica que os babilônios e seus governantes caldeus, que vão cair, e que essa nova libertação de Israel é representada em termos do êxodo do Antigo Testamento, muito tempo antes, tantas vezes lembrado e repetido na adoração dos judeus em épocas antigas e também modernas. Na verdade, irmãos, no entanto, o profeta recomenda aos exilados que esqueçam o êxodo, porque a sua experiência futura será muito maior e muito mais maravilhosa. Dos versos 22 a 28, a seção final do capítulo de 43 de Isaías se ocupa com as falhas na adoração antigamente oferecidas a Deus por Israel. A passagem é disposta como um cenário do tribunal, como os versos de 8 a 13. Mas agora Israel não testemunha a favor de Deus, mas aparece como seu oponente, especialmente no versos 26. Evidentemente, irmãos, alguns exilados negavam que a deportação para a Babilônia havia sido merecida. Eles não tinham adorado a Deus fielmente. Ou, pelo contrário, eles haviam o sobrecarregado com as suas constantes ofensas. Os muitos sacrifícios e devoções nunca tinham chegado a Deus, em virtude dos pecados que os acompanhavam. No versos 27, lembra a pecaminosidade dos líderes nacionais desde o início. E o versos 8, finalizando o capítulo 43, confirma a justiça do castigo que caiu sobre Israel. Os porta-vozes provavelmente são os reis de Judá, que certamente e que de certa forma estavam associados ao templo. O castigo é usado como sinal que havia caído sobre eles. E mesmo assim, o veredito de Deus é o perdão. Isaías 44, dos versos 1 ao 23, vimos nesse capítulo que contém 2 oráculos.
Um do verso 1 ao 5, o outro do verso 6 ao 22. No final, ainda é acrescentado um breve cântico de louvor. O segundo oráculo engloba uma longa sátira acerca da idolatria, versos de 9 a 20, que parece estar em evidência. Nos versos de 1 a 5, o primeiro oráculo é de esperança e promessa, para aliviar o medo dos exilados. O ponto principal é que Israel tem um futuro. Israel ainda é o servo de Deus, com uma missão a cumprir. O seu futuro será de prosperidade material e espiritual, tanto assim que os não-judeus vão se associar voluntariamente com Israel e o seu Deus. Dos versos 6 a 20, o segundo oráculo também contrabalança a timidez do exílio. Desta forma, ao lançar mais um desafio aos deuses da Babilônia, acima de tudo, a religião babilônica havia falhado por sua total incapacidade de predizer a queda do Império Babilônico. Dos versos 9 a 20, é um ataque brilhante, não contra o pensamento religioso babilônico como tal, mas contra os próprios ídolos. O propósito da sátira é persuadir os exilados de que um ídolo não é nada mais do que um pedaço de madeira. O simples contraste com o Deus vivo, embora invisível, de Israel está implícito em toda essa passagem. Versos 21, o profeta conclui o seu oráculo com um apelo aos exilados para que lembre do seu chamado, que virem as costas à idolatria e que sejam perdoados e libertos, e com isso se dediquem a Deus. Como muitas vezes faz, ele termina com uma nota de louvor. Esse hino fala da libertação do exílio, como se já tivesse acontecido, dizendo: Eu o resgatei, como vimos no versos 22. Aos judeus abatidos na Babilônia, a afirmação de que Deus iria mostrar a sua glória em Israel deve ter sido uma promessa maravilhosa e desafiadora. Ainda no capítulo 44, a palavra do profeta agora está concentrando a sua atenção na pessoa de Ciro, chamado pelo nome pela primeira vez. A mensagem é surpreendente. Conquistadores estrangeiros anteriores haviam sido reconhecidos pelos profetas como agentes de Deus, mas Ciro deveria ser e fazer algo mais extraordinário. Não era a intenção de Deus devolver o trono de Judá aos descendentes de Davi num futuro imediato, mas Ciro, embora fosse pagão e estrangeiro, deveria fazer por Judá mais ou menos o que Davi havia feito muito tempo antes. Ele deveria permitir o retorno dos exilados e favorecer, na verdade, ajudar a financiar a reconstrução do templo. Finalizando o capítulo 44, essa mensagem extraordinária foi cuidadosamente formulada de forma que atraísse a atenção dos exilados. A primeira parte dela é dirigida a eles e destaca o poder de Deus como demonstrado na criação e também na história. Nos versos 27, aqui provavelmente é uma referência ao Êxodo, o fato é que os oráculos pagãos deveriam se mostrar falsos, enquanto os oráculos de Deus aos seus mensageiros, os profetas, tinham se cumprido visivelmente repetidas vezes. Com base nisso, as promessas reconfortantes dos profetas acerca de Jerusalém devem ser transmitidas. E com isso nós finalizamos o capítulo 44. Iniciando o capítulo 45, meus irmãos, a segunda parte deste oráculo é diretamente dirigida a Ciro, que agora recebe o título de ungido, até aqui reservado para os de descendência israelita. Aliás, um título de honra. O padrão adotado para este oráculo, além disso, é usado nos Salmos 2 e também no capítulo 110. Como os exilados devem ter percebido? As vitórias e sucessos preditos por Ciro eram um prelúdio necessário para os seus futuros benefícios a favor de Judá,
como deixa claro o versos 4. Obviamente, não se espera que Ciro adote a fé judaica. Ele é meramente um instrumento dos propósitos de Deus para o seu povo e também para o mundo. Mais uma vez, uma inclusão de louvor é usado para concluir um oráculo. Mais uma vez, fala-se da promessa como se ela já tivesse sido cumprida. Nos versos 9 a 13 do capítulo 44, são um apêndice às declarações de Ciro e refletem a incredulidade com que alguns exilados saudaram o oráculo. De forma apropriada, o profeta desafia as pessoas ao seu redor. É o próprio Deus que eles estão ousando questionar e também criticar. Capítulo 45, entre os versos 14 e 17, uma passagem anterior em Isaías capítulo 43, versos 3 e 4, predisse a invasão do Egito por parte da Pérsia. Retomando o tema, o profeta agora prevê o dia em que seus povos, e por consequência muitas outras nações, vão trazer as suas riquezas, não de forma relutante a conquistadores brutais, mas de forma voluntária à terra de Israel, simplesmente porque o verdadeiro Deus aqui está escondido das outras nações, que será visto em Israel. Será um dia em que a idolatria e os idólatras serão envergonhados. Então, nos versos 17, destaca o brilhante futuro do próprio povo de Israel, definitivamente protegido de ataques estrangeiros. Versos 18 e 19 do capítulo 45 confirmam o propósito de Deus, formulado novamente para contrabalancear as dúvidas e objeções dos exilados. O Deus que não havia somente criado o mundo, mas também planejado o seu futuro, ainda tem propósitos para o seu mundo. E eles os tem revelado continuamente a seu povo por meio dos seus profetas. Essa afirmação, irmãos, é seguida adequadamente de mais um ataque contra a idolatria, visto que os ídolos nunca predisseram nenhum evento histórico. Os versículos finais do capítulo 45 lembram aos exilados que Deus havia muito tempo determinado que levaria todos os povos do mundo à sujeição e obediência a Ele. Assim, as nações já estão convidadas a se voltar para Deus. Caso se voltem agora para Deus, serão salvos do destino que os inimigos de Deus terão de enfrentar um dia. Capítulo 46, do versos de 1 a 13, vimos que no capítulo 45 ofereceu aos exilados uma escolha nítida. Precisam decidir entre se identificar com a Babilônia e seus deuses, por um lado, e por outro, olhar com expectativa para Ciro da Pérsia como agente de Deus. Agora, já no capítulo 46, reforça essa mensagem. Como em outros trechos, é provável que o oráculo distintos tenham sido combinados para funcionarem como um sermão. Os versos 5 são um ataque geral contra a idolatria, destacando a total impotência dos ídolos e a sua incapacidade de ajudar qualquer adorador. Mas os versos 4 são um ataque específico contra as deidades principais da Babilônia, isto é Bei, mais conhecido como Marduk, e Nebo, predizindo a sua impotência vindoura, quando os exércitos de Ciro avançaram sobre a Babilônia. Os dois oráculos mostram como Deus sempre foi totalmente diferente em relação ao seu povo. E finalizando o capítulo 46, vimos dos versos 8 a 13, é mais um lembrete aos exilados de que o seu povo de Deus, desde os tempos remotos, tinha predito com exatidão eventos futuros. A relutância desses em dar crédito às suas promessas agora
a respeito do fato de que Ciro, descrito como ave de rapina no versos 11, vai realizar seu livramento. É firmemente repreendida nos versos 8 e 12, apesar da sua incredulidade e cegueira. E finalizando o capítulo 46, a salvação certamente virá num futuro bem próximo, com bênçãos resultantes para Israel. Amém? E com isso, meus amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Isaías no dia de hoje. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, meus irmãos.